Alexandre o Pequeno? Alexandre o Mediano? Ou Alexandre o Medíocre? Não! Alexandre o Grande. Como que esse homem conseguiu obter esse título e ser reconhecido desde a sua época até os dias de hoje como um exemplo de líder? É o que você verá hoje, depois da vinheta. E aí, exemplo, só alegria! Seja bem-vindo ao canal Curiosidades. Eu sou o Edson Toshio e eu estou aqui para te falar sobre os assuntos mais interessantes e curiosos que existem nesse planeta. Por isso, se você não é inscrito no canal, clique no botão para se inscrever agora e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E vem comigo para o tema de hoje, Alexandre o Grande. História e curiosidades desse mito. Alexandre III da Macedônia, conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, era filho do rei Filipe II da Macedônia. Ele se tornou rei após a morte de seu pai em 336 a.C. e conquistou a maior parte do mundo conhecido de sua época. Alexandre é conhecido como o Grande tanto por seu gênio militar quanto também por suas habilidades diplomáticas em lidar com as várias populações das regiões que ele conquistou. Ele derrubou o Império Persa, que era conhecido como o maior império do mundo há mais de 200 anos, e estava na época sob o comando do rei persa Dario III. Alexandre é ainda reconhecido por espalhar a cultura, a língua e o pensamento gregos por toda a Ásia Menor, Egito e Mesopotâmia, até a Índia, e, assim também, iniciar o período helenístico, que foi tocado por 4 de seus generais após a morte de Alexandre. Esses generais foram conhecidos como diádocos. E vamos para a curiosidade número 1. Alexandre era de linhagem real em ambos os lados. Alexandre nasceu em 354 a.C., filho do rei Filipe II da Macedônia e sua quarta esposa, Olímpia. Embora não fosse Macedônia, Olímpia era filha do rei dos Molossianos, uma antiga tribo grega do Épiro. Sua família chegou a alegar relação com o herói da Guerra de Troia, Aquiles. Lembra dele? Não tô lembrado, não. Após o nascimento de Alexandre, Olímpia tornou-se a esposa principal. No entanto, o casamento deles não foi um mar de rosas. Devido à herança mista de Alexandre, sua reivindicação ao trono foi constantemente questionada, causando tensão entre Filipe II e Olímpia. Curiosidade número 2. O pai de Alexandre abriu caminho para o seu sucesso militar. Embora o seu nome agora seja ofuscado pelo legado do seu filho bem-sucedido, rei Filipe II da Macedônia foi um estrategista aclamado por direito próprio. Sob o seu reinado, a Macedônia cresceu de um pequeno reino periférico para uma potência militar, dominando sua vizinha Grécia em um período de 25 anos. Para fazer isso, Filipe II utilizou diplomacia, alianças matrimoniais, bem como um exército reformado. O pai de Alexandre desenvolveu uma formação de infantaria conhecida como Falange Macedônia. Nessa estratégia, um bloco de infantaria é compactado com cada soldado carregando uma lança de 6 metros de comprimento chamada sarissa. Isso era normalmente usado para conter as forças enquanto a cavalaria partia para a ofensiva. Consequentemente, Filipe II foi responsável por transformar os militares macedônios na força de comando que Alexandre usou mais tarde para cumprir os seus objetivos. Ele ajudou bastante. Curiosidade número 3. Alexandre acreditava ser filho de Zeus. Embora seja claro aí que seu pai teve um grande impacto sobre ele, o próprio Alexandre escolheu ver o seu sucesso como ordenado por forças divinas. Ele se autodenominou filho de Zeus e assim reivindicou o status de um semideus, ligando sua linhagem a seus 2 heróis favoritos da antiguidade, Aquiles e Hércules, e modelou seu comportamento segundo deles. Essa crença em sua divindade foi instilada nele por sua própria mãe, Olímpia, que também lhe disse que seu nascimento era virginal, pois ela havia sido milagrosamente engravidada pelo próprio Zeus. Seu nascimento foi associado a grandes sinais e maravilhas, como uma estrela brilhante sobre a Macedônia naquela noite. Muitas lendas envolvem o nascimento e a infância de Alexandre. De acordo com o biógrafo grego Plutarco, Olímpia, na noite da consumação do seu casamento com Filipe, sonhou que seu útero havia sido atingido por um raio. É dito que Filipe teve um sonho um tempo após o casamento e se viu segurando o útero de sua esposa, marcando com um selo gravado como imagem de leão. Plutarco deu várias interpretações desse sonho. Talvez que Olímpia estivesse grávida antes do casamento, indicado pelo selo gravado em seu útero, ou que Alexandre fosse filho do deus Zeus.
Mas outras coisas interessantes aconteceram no dia do nascimento de Alexandre que fortaleceram essa crença divina. Quando Alexandre nasceu, Filipe estava preparando um cerco à cidade de Potidaia, na península de Calcídica. No mesmo dia, Filipe recebeu ótimas notícias que o seu general Parmênio tinha derrotado os exércitos combinados da Ilíria e da Peônia, e também que seu cavalo havia vencido uma competição nos Jogos Olímpicos. Também é dito que neste dia, o templo de Ártemis em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, havia sido queimado. Isso levou Egésias de Magnésia a dizer que o incêndio tinha ocorrido porque Ártemis estava longe, testemunhando o nascimento de Alexandre. Tais lendas podem ter surgido após Alexandre ter se tornado rei e possivelmente foram instigadas pelo próprio, para mostrar que era um super-humano e destinado à grandeza desde a sua concepção. Curiosidade número 4. Ele foi ensinado por Aristóteles. Como filho do rei macedônio, Alexandre estava constantemente cercado por fontes educacionais para ensinar-lhe ali matemática, história, arco e flecha e outras matérias importantes. Entre os nomes conceituados chamados para ensinar o príncipe de 13 anos, estava o aclamado filósofo grego Aristóteles. O rei Filipe II prometeu reconstruir a casa de Aristóteles em Estagira em troca da tutoria de seu filho e ofereceu o templo das ninfas em Miesa para ser usado como sala de aula. Ah, uma sala de aula dessas, hein? Aham, sei. Esse encontro parecia ter inspirado um amor ao longo da vida pela filosofia e suas diferentes formas. Miesa era como um colégio interno para Alexandre e também para os filhos de outros nobres macedônios que o acompanharam, como Ptolomeu, Heféstio e Cassandro. Muitos desses outros estudantes acabaram se tornando amigos de Alexandre e mais tarde se tornariam generais em seu exército. Aristóteles ensinou a Alexandre e também aos seus companheiros sobre medicina, filosofia, moral, religião, lógica e arte. Mano, Aristóteles não era fraco não, bicho. Segundo a lenda, Alexandre, enquanto ainda era um príncipe, procurou o Diógenes, o cínico. Era um filósofo infame que era conhecido por rejeitar o decoro e dormir em uma grande jarra de barro. Quando Alexandre encontrou Diógenes, ele perguntou ao filósofo se havia algo que sua fortuna poderia fazer por ele. E Diógenes respondeu: sim, afaste-se, porque você está bloqueando o meu sol. Essa reunião causou tal impressão em Alexandre que ele foi citado dizendo: se eu não fosse Alexandre, seria Diógenes. Alexandre era conhecido pelo seu poder de persuasão e a sua comunicação era muito poderosa e eficaz com seus exércitos. Não era para menos, o cara aprendeu com Aristóteles, que ensinava a retórica, que é a persuasão. Se você deseja deixar um legado, ter uma vida impactante, é essencial que você domine a persuasão. E eu criei um curso específico para essa habilidade, chamado Persuasão em Gatilhos Mentais. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com um desconto enorme para você não ter desculpa de não desenvolver esse aspecto da comunicação que é fundamental para a sua vida. Clica no link e aproveite enquanto esse desconto está no ar. Continuando, curiosidade número 5, a Ilíada era o seu livro favorito. O biógrafo grego Plutarco escreveu que Alexandre era conhecido por carregar uma cópia da Ilíada de Homero. Para onde quer que fosse, ele carregava essa cópia. Foi Aristóteles que deu essa cópia para ele. Plutarco disse: ele o considerou como um tesouro portátil perfeito de todas as virtudes e conhecimentos militares. Durante as suas campanhas, Alexandre sempre teve a intenção de descobrir tudo o que pudesse sobre as áreas por onde ele passava. Ele levou consigo uma comitiva de cientistas para registrar e analisar essas informações, desde botânica, biologia, zoologia, meteorologia até topografia. O seu desejo de aprender e de ter as informações registradas tão cientificamente quanto possível provavelmente derivou dos ensinamentos e do entusiasmo de Aristóteles. Curiosidade número 6. Bucéfalo era o nome do seu poderoso corcel. Não esse corcel, esse corcel. A biografia de Alexandre, que Plutarco escreveu, também diz que quando Alexandre tinha 10 anos, o seu pai recebeu um grande e magnífico cavalo que se recusou a ser domesticado. O príncipe, no entanto, ele percebeu o quê? Que o cavalo ele temia a sua própria sombra. E, por um raciocínio rápido, Alexandre foi capaz de montá-lo. Filipe II, sentindo muito orgulho pela coragem do filho, fez a seguinte declaração: Filho, você deve encontrar um reino grande o suficiente para suas ambições. A Macedônia é muito pequena para você. É verdade. Alexandre acabou ficando com um cavalo, chamando-o de Bucéfalo, que significa cabeça de boi. Há registros que afirmam que Bucéfalo havia nascido no mesmo dia de Alexandre. Bucéfalo tornou-se o cavalo principal dele, acompanhando até as suas campanhas na Índia. Ele veio a falecer já com 30 anos de idade.
Além da cidade avançada do animal, ele também tinha sofrido ferimentos na famosa batalha na Índia contra elefantes e não aguentou. Curiosidade número 7. A ascensão de Alexandre ao trono foi violenta. Em 336 a.C., Filipe II foi assassinado por Pausânias, o capitão dos seus próprios guarda-costas. Enquanto Pausânias tentava fugir, ele tropeçou e foi morto por seus perseguidores. Apesar de anos de contendas em relação à legitimidade e herança, Alexandre aos 20 anos foi declarado rei na mesma hora pelos nobres e pelo exército. No entanto, Alexandre não foi facilmente aplacado, não. Para ele se sentir seguro em seu reinado, Alexandre fez o quê? Eliminou todos os rivais em potencial ao trono, incluindo o seu primo e 2 príncipes macedônios menores, isso só para citar alguns. Como um novo rei, Alexandre imediatamente esmagou as rebeliões gregas, marcando o início de um regime dominante. E se você está até aqui comigo nesse vídeo, por gentileza, deixe o seu like. Quando você faz isso, você me ajuda a mostrar para o YouTube que o conteúdo é bom e que ele pode distribuir para mais pessoas. Obrigado! Curiosidade número 8. Alexandre pode ter cortado o nó górdio. Múltiplas fontes antigas concordam que Alexandre, já um rei, de fato encontrou o desafio do famoso nó górdio. Isso aconteceu durante uma campanha pela Turquia, que Alexandre encontrou o nó. Que esse nó teria sido amarrado ao jugo da carroça do pai do rei Midas, chamado Górdios. Um oráculo afirmou que quem conseguisse desfazer o nó se tornaria governante da Ásia. A solução de Alexandre, no entanto, é contestada. Alguns confirmam que Alexandre cortou o nó, como afirma a lenda, mas outros dizem que ele foi capaz de desamarrá-lo. Ao todo, é historicamente aceito que Alexandre o Grande cortou o nó górdio e, seja por destino ou coincidência, de fato cumpriu parcialmente a profecia ao chegar à Índia. Curiosidade número 9. Alexandre nunca foi derrotado em batalha. Embora Filipe II mereça o devido crédito por desenvolver toda a formação da falange macedônia, foi o seu filho que a utilizou em seu potencial máximo. Já como general adolescente, Alexandre era muito respeitado por liderar homens em batalhas com velocidade extraordinária. Assumir a coroa serviu apenas para fortalecer os talentos de Alexandre. De acordo com os registros, mesmo após 15 anos de guerra, Alexandre nunca perdeu uma batalha. E um dado importante, o Império de Alexandre, da Grécia à Índia, totalizou 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Curiosidade número 10. Ele deu o seu próprio nome a mais de 70 cidades. Do Egito à Turquia, Alexandre deixou sua marca em todo o império. No final de seu reinado, Alexandre nomeou um total de 70 cidades em sua própria homenagem, a mais famosa delas sendo a grande metrópole egípcia Alexandria. Aliás, ele foi nomeado faraó do Egito nesse tempo. O rei macedônio até fundou uma cidade na Índia chamada Bucéfala, em homenagem à morte de seu amado cavalo Bucéfala. Coloca aqui nos comentários qual seria o nome que você daria a uma cidade. Curiosidade número 11. A vida pessoal de Alexandre. Alexandre foi casado 3 vezes. Com Roxana, filha do nobre Oxyartes de Bactria, um casamento realizado por relações amorosas, e com as princesas Estatira II, filha de Dario III, e Parisátide, casamentos esses realizados por razões políticas. Acredita-se que ele tenha tido 2 filhos, Alexandre IV, nascido de Roxana, e possivelmente Heracles, que teria nascido de sua amante Barcine. Ele teria tido outro filho com Roxana, porém, ela sofreu de um aborto espontâneo na Babilônia. Alexandre tinha um relacionamento muito próximo com seu amigo, general e guarda-costas Heféstio, que era filho de um nobre macedônio. A morte de Heféstio foi devastadora para Alexandre. Este evento pode ter impulsionado o declínio da saúde física e emocional dele nos últimos meses da sua vida. A sexualidade de Alexandre é assunto de muita especulação e de controvérsia. Nenhuma fonte da antiguidade relata que Alexandre tinha uma relação homossexual com algum homem, ou se a relação dele com Heféstio era sexual. Heliano, contudo, escreveu sobre a visita de Alexandre a Troia, onde ele afirma que o rei se via como Aquiles e Heféstio como Patroclo, sendo que estes personagens possivelmente eram amantes. Heliano diz que Alexandre pode ter sido bissexual, o que na sua época era algo comum. Além das esposas, Alexandre também teve várias amantes. De fato, ele tinha um harém de mulheres disponíveis, tais como os reis persas, mas não as visitava tão frequentemente, mostrando autocontrole com os prazeres do corpo. Embora ele tivesse esse controle sexual, o mesmo não acontecia quando o assunto era beber álcool. Alexandre é conhecido por ser um homem sem limites nesse aspecto, o que pode ter contribuído para afetar a sua saúde ainda jovem. Curiosidade número 12. A morte de Alexandre ainda é um mistério. Em 323 a.C., Alexandre morreu de febre aos 32 anos de idade, e foi uma morte repentina que ninguém esperava.
De acordo com os registros, a morte de Alexandre ocorreu no palácio do rei Nabucodonosor II da Babilônia, 2 semanas após uma grande festa que ele havia dado e que passou bebendo durante esse período. A causa da morte ainda é especulada entre os historiadores. Alguns acreditam que Alexandre pode ter sido envenenado por pessoas próximas a ele. Outros propõem que ele morreu de causas ambientais, como malária, infecção pulmonar ou febre tifoide. É, aquela febre que te fudeu de vez! Tudo errado essas perguntas. Como Alexandre bebia que nem louco, também há historiadores que suspeitam que ele morreu de insuficiência hepática. Após a sua morte, entretanto, foi relatado que o corpo de Alexandre foi coberto de mel antes de ser colocado em um sarcófago dourado que foi então armazenado dentro de um caixão. 1 ou 2 anos depois, o corpo de Alexandre foi enviado de volta à Macedônia, apenas para ser interceptado pelas forças de Ptolomeu I, que era um dos seus generais, e isso acabou mudando seu curso para o Egito. Ptolomeu pretendia ser visto como sucessor de Alexandre ao obter o controle do corpo do rei macedônio. Por fim, uma tumba para os restos mortais de Alexandre foi construída na cidade egípcia de Alexandria. Após isso, a história do sarcófago de Alexandre ficou meio nebulosa. O chamado sarcófago de Alexandre, descoberto próximo de Sidom, no Líbano, e agora em amostra nos museus arqueológicos de Istambul, é chamado assim não necessariamente por suspeitas de ter os restos mortais de Alexandre, mas por causa dos baixos relevos que mostram Alexandre e os seus companheiros lutando contra os persas e também caçando. Meus caros, a vida de Alexandre foi algo espetacular. Em poucos anos ele deixou um legado que dura milênios. Crie você também a sua história de forma poderosa. Clica no link da descrição, vai lá no curso Persuasão em Gatilhos Mentais e aproveite o desconto especial. E lembre-se de se inscrever e compartilhar com a galera. Vamos fazer esse canal crescer e todo esse conhecimento chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua curtida, e eu te vejo no próximo vídeo. Abraços e até mais!